Bolsa brasileira bateu recorde 4 vezes nesta semana. Pois é, o índice Ibovespa chegou a atingir mais de 146 mil pontos no melhor momento do pregão, que foi puxado pelo quê? Por quem? Pelo desempenho de ações ligadas a bancos nesta sexta-feira. Eu vou caminhar aqui para o telão e vou ao encontro da Débora Oliveira, porque a gente tem aqui, de fato, as informações para compartilhar com vocês. E, na sequência, eu vou chegar na minha amiga para ela explicar isso aqui para a gente. Em toda a semana, o Ibovespa acumulou uma alta de 2,5%. É o que a gente vê por aqui, ó, 2,51%. E fechando nessa quantidade de pontos aqui. Enquanto o dólar, que coisa incrível, né, Débora? O dólar caiu 0,62%. E esse movimento no período foi marcado pelas decisões de juros aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Além disso, os investidores também estavam de olho nas negociações entre Donald Trump e Xi Jinping, que foram conversar não só sobre o TikTok, mas sobre vários outros assuntos. E o dólar fechou em 5,32. Débora, são esses os fatores que explicam uma parte desse valor que a gente tem agora de cotação do dólar? Principalmente as decisões de juros lá fora. Isso acabaram, assim, fazendo com que tanto a Bolsa aqui no Brasil, Elisa, como a gente viu também a Bolsa lá fora nos Estados Unidos, batendo recorde atrás de recorde, automaticamente beneficiando também a questão do câmbio aqui no Brasil. E eu lembro aqui para vocês que isso aqui foi o fechamento de ontem, 5,32, mas durante a semana a gente chegou a ter o dólar operando, chegou a bater a casa dos 5,26, Elisa. Então, portanto, ainda destravando muitas quedas. No final da semana, a gente teve um ajuste, chegou a bater durante o dia, né? Na operação, a gente chegou a 5,26. E aí, os fatores, né, que contribuem para isso. Quem acompanha a gente, está muito esperto aqui no Live CNN durante a semana, já vem por dentro aí do que está acontecendo essa semana, inclusive na Bolsa aqui no Brasil, que a gente teve, foram 4 recordes batidos no Ibovespa, Elisa, um atrás do outro praticamente. E aí, o que explica esse movimento? Primeiro que a gente já tinha previsão da reunião dos bancos centrais, tanto lá dos Estados Unidos como daqui, para essa semana, fato. E aí, já foi o que a gente chama na Bolsa, precificado pelos investidores, o fato dos Estados Unidos cortarem juros. Os Estados Unidos, quando corta juros lá, significa o quê? Que os juros aqui no Brasil, sendo mantido, que foi o que aconteceu, isso torna que os nossos ativos de renda fixa, os nossos títulos, muito mais interessantes em termos de rendimento. Mais atrativos. Mais atrativo. E aí acaba atraindo bastante o investidor lá de fora a colocar esse dinheiro aqui dentro. Para um outro detalhe que a gente pode considerar nessa história, é que a Bolsa brasileira ainda tem ativos com cases muito importantes, ações empresas que têm, né, cases muito importantes e com preço ainda muito descontado. A gente tem na nossa Bolsa brasileira um setor muito forte que é o de commodity e que mesmo diante desse tarifaço, Elisa, a gente tem visto pela nossa balança comercial, inclusive, que a gente está conseguindo equilibrar, abrindo novos mercados, conseguindo destravar comércios e outros países, e isso tem feito com que a gente tenha um impacto financeiro menor do que o que era esperado antes. Inclusive, essa semana, no Capital Insights, lá no CNN Money, eu conversei com o diretor-geral daqui do Brasil, da Moody's, e ele falou muito sobre isso. Aquela agência de classificação de risco, exatamente, o Carlos Prates. E ele falou o seguinte, Débora, essa questão do tarifaço, ele está tendo um impacto financeiro, o impacto monetário é menor do que o que a gente esperava. Tem muito mais um impacto inflacionário por causa da incerteza que existe por trás de tudo isso, porque a gente não sabe com quem está lidando. A gente não sabe qual vai ser a decisão que o Donald Trump vai tomar amanhã. Para essa semana que vem, a gente ainda deve repercutir esse encontro que a gente teve ontem entre Donald Trump e Xi Jinping. Que, inclusive, nas duas partes, a gente teve ali elogios em relação ao que aconteceu, com o Donald Trump, inclusive, confirmando de marcar presença, inclusive de ir a eventos e estar lá mais presente na China, assim como o Xi Jinping, no momento oportuno, né? Que vai até os Estados Unidos. Então, isso traz um cenário mais... alivia, né, muito mais aquela pressão de incerteza que a gente tinha antes. E isso torna muito mais tranquilo o cenário para os investimentos. E aí, dada essa situação do diferencial de juros que a gente tem agora, isso acabou beneficiando bastante também aqui a Bolsa Brasileira, Elisa. Pois é.